O tema de hoje é a lei alimentar, lei espiritual, parte 1. Vamos para o texto de Romanos 7,14, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. O princípio da lei sempre foi, é e será espiritual. Claro que ela tem as suas consequências no mundo físico, mas o que Deus queria passar desde o princípio era o seu entendimento espiritual. A Bíblia não tem compromisso com as leis físicas, apesar de apresentar, vez ou outra, alguns ensinos básicos sobre as leis físicas. Mas o que Deus se preocupa é com o caráter dos seus filhos, pois para isso a Escritura foi escrita. E ela se resume lá em João 3,16. Porque Deus deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Efésios capítulo 2 diz mais: nós somos salvos pela graça, para que nós andássemos nas obras que Deus de antemão preparou para cada um de nós. Então nós vamos ver neste estudo a lei alimentar. Claro, tem as suas consequências no mundo físico. Há alimentos que são mais saudáveis do que outros. Todavia, o ensino básico é o espiritual. É o que nós vamos ver a partir de agora. O Cordeiro Pascal, treino e sombra de realidades eternas. Vamos para Êxodo capítulo 12, verso 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Nós observamos aqui o início da caminhada com Deus, com base no cumprimento deste ensino. O primeiro mês que marca o início do ano do tempo de Deus, no ano espiritual. É claro que as leis foram dadas para ser celebradas de ano a ano, mas como memorial, como um treino, para que quando surgisse a realidade nós entendêssemos todos os propósitos daqueles treinos, daquelas repetições que nós fazíamos de ano a ano. Deus é um Deus muito inteligente, metódico, e para crianças espirituais é assim que se faz, por repetição, até que elas guardem o mandamento, não por obrigação, mas porque já está em suas mentes, não decorada. A princípio pode ser decorada, mas com o passar do tempo passa a ser vivida. Então o princípio dos meses, do qual se refere a Páscoa, é o início da nossa caminhada com Deus. Mas cuidado, não é o fim da nossa caminhada, é só o começo. A salvação não é a finalidade da nossa existência aqui na Terra. E sim, é o início, é o despertar para um novo tempo, em direção ao Criador. Sede vós perfeitos, como o vosso Pai é perfeito. Para sermos semelhantes ao Filho unigênito, na sua estatura do varão perfeito. Vamos para o slide de Salmo 104, verso 19. Observe aí na tela. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso. Já sabemos que o sol espiritualmente é Jesus, trazendo salvação sobre as suas asas. Malaquias 4:2. A gente já viu em estudos anteriores aqui no canal. E a lua é para marcar o tempo. Qual tempo? O tempo determinado. Observe aí a palavra, lemoadim. A palavra moed significa tempo determinado, data agendada. Então, moadim é o plural da palavra moed. E é onde nós encontramos os moedes do Eterno? Lá em Levítico 23, verso 4. Olha o próximo slide aí. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações, que proclamareis no seu tempo determinado. Observe aí as palavras em vermelho e em verde. Moadei vem da palavra moed, tempos determinados.
São estas os moedes, são estes os tempos determinados, que proclamareis no seu Moadim, olha aí em verde, tempos determinados, data agendada. Então olha o trocadilho que Deus faz em Levítico 23, 4. Então quais são os moedins do Eterno? Os moedes do Eterno. São as 8 festas bíblicas lá de Levítico 23. Começando por Páscoa, indo até Tabernáculo. E também o sábado, uma festa semanal. Então são treinos que eram feitos no decorrer do ano. O sábado semanalmente e as 7 festas anualmente. Então, no mínimo, uma pessoa treinaria 30, 40, 50, 60 vezes, dependendo de quantos anos ela vivesse na carne. Ah, mas ela morreu. Mas a morte não termina com a vida do Filho de Deus. Lembre-se, quando há a morte, o Espírito volta para Deus. O Filho volta para Deus. Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Então, no decorrer da história da humanidade, o cumprimento das festas recaiu sobre quem? O Messias. As 7 festas bíblicas recaíram sobre o Messias. É claro que tem um entendimento de parte de cristãos que entende que ainda falta 3 festas e meia, para outros 4 festas. Mas se formos atentos, se formos observar a fundo, ela já se cumpriu nas 7 festas. É claro que para a humanidade como um todo, não se cumpriu as 7 festas. Pois há algumas pessoas neste mundo que não passaram sequer pela primeira festa ainda. Mas isso é uma falta de entendimento dos tempos do Eterno, dos olãs do Eterno. Que Deus trabalha de olã a de olã, e não apenas em uma semana profética. O nosso Deus não é um Deus limitado. O nosso Deus não é um Deus sem inteligência. Não é um Deus sem poder, onde ele perde para uma criatura chamada Satanás. Segundo a teologia tradicional, Satanás vai conseguir mais adeptos do que o próprio Deus. E segundo a teologia tradicional, você tem apenas uma chance de acertar. Você faria isso com o teu filho? Você dá uma tarefa para ele e dá uma chance para ele acertar. Se ele errar, você o mata eternamente. Se ele errar, você o joga no inferno eterno para sempre. É isso que você faria? É isso que eu faria? Se vós, sendo mau, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Até parece que a teologia tradicional nunca ouviu esse discurso da boca do próprio Jesus, que faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e a sua chuva sobre justos e injustos. Então, aqueles que podem acordar, despertar para o entendimento mais profundo, já é hora. Não vamos depender mais de homens para entender a Escritura. Não vamos depender de rabinos, de pastores, de teólogos, de ninguém. Busquemos diretamente do Eterno, pois ele mesmo disse que ensinaria todas as coisas. Tenho muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando, pois, vier o Espírito Santo, ele, não a Bíblia, ele vos guiaria por toda a verdade. A Bíblia é muito boa, contém boa parte da verdade, mas não a verdade plena. Senão não precisaria do Espírito Santo, bastaria ler a Bíblia. Não, é o próprio Eterno que vai nos guiar, além das Escrituras. A lei da natureza é onde Deus escreveu tudo. Basta sermos bons observadores, basta meditarmos no que ocorre na vida
e também na morte. Vamos para Êxodo 12, verso 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. Então, dia 10 do primeiro mês, cada um vai separar um cordeiro para o sacrifício. Segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Pois aí calculareis quanto bastem para o cordeiro. Então observe que todos precisariam comer deste cordeiro. Era literal? Era literal. Mas é, em princípio, espiritual. Esse cordeiro ele não tem que ser pequeno, para 1, 2 pessoas comerem e as outras não. Esse cordeiro tem que ser suficiente para atender todas as famílias da terra. Todas. E qual é esse cordeiro? A resposta é simples: Jesus, Yeshua. Esse cordeiro será sem defeito. Yeshua tinha ou não defeito? Não tinha. Macho de 1 ano, era homem. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Então esse cordeiro aqui é sombra do Messias. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Olha que interessante. Antes do entardecer. Que hora que Jesus morreu na cruz? No final de um dia, no crepúsculo da tarde. E esse cordeiro iria ser morto no 14º dia. Observe, 14º dia menos 10º dia do verso 3 de Êxodo capítulo 12 são quantos dias? 4 dias. Espiritualmente é o último dia, a ressurreição, pois Jesus veio na metade da semana profética de 7 dias da Escritura. Quem já conhece a parábola de Gênesis vai entender direitinho o que eu estou falando. Quem ainda nunca ouviu falar sobre isso, acompanhe os vídeos anteriores do canal. Eu não vou repetir aqui tudo, para que não fique muito extenso. Verso 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Tomarão do seu sangue e o porão nas ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. O que diz o Sermão do Monte? Quem ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, quem ouve as palavras do Messias é semelhante a este aqui, que pegou o seu sangue e passou nos umbrais da porta da sua casa. Casa esta que é o seu íntimo, seu coração. Vamos agora para Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então qual é a porta? A do coração. Então a nossa porta está com o sangue. Nós comemos da carne desse cordeiro. Nós bebemos do seu sangue. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, atender o meu chamado. Jesus não é o cordeiro e as suas ovelhas não conhecem o seu pastor? Todos que vêm a mim, de modo nenhum abandonarei. E quem vem para Jesus? Aquele que o Pai determinar, chamar. Ninguém vem a mim se pelo Pai não for concedido, se o Pai primeiro não o trouxer. Então todas as ovelhas que Deus desperta para o Messias, para serem entregues ao Pai, ao Deus verdadeiro, todas elas serão salvas. Ah, e os que não foram? Calma. É de Olã a de Olã. É de eternidade a eternidade. Não vamos limitar o nosso Deus. Deus sabe o tempo certo para cada semente. Não é a semente que resolve seguir o Messias. É Deus que faz germinar, despertar, amadurecer aquela semente
para que ela possa enxergar o Messias. Vamos para Êxodo 12, verso 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru. Observe aí, não pode ser cru. Tem que ser assado no fogo. Nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Por quê? Porque o fogo é o símbolo de quem? Do Espírito Santo. Não pode ser cru. Não pode ser sem o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não participar, nós não temos o novo nascimento. Nós não temos o novo despertar. Ninguém nasce de novo se não for pelo Espírito Santo, se não for pelo fogo. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis. Lombo cingido, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-los-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Era o contexto de libertação do povo hebreu do jugo dos egípcios. Estarem prontos para a viagem, para a partida até Canaã. Mas vale também para nós, hoje. Os que estão sendo despertos hoje. E para os que serão dispersos amanhã ou no outro olã. Quando eles enxergarem o sacrifício do Messias, entenderem o cordeiro, deve cingir os lombos, colocar as sandálias nos pés e colocar o cajado na mão, porque é hora de caminhar. Caminhar rumo à estatura do varão perfeito. Caminhar rumo à Nova Jerusalém. A terra prometida, que não é um lugar literal físico, mas é um lugar espiritual, onde que esteja eu na carne ou fora da carne, eu estarei neste lugar. Ah, mas a terra não vai ser um dia Nova Jerusalém? Vai. Quando todos os seus moradores se converterem, todo joelho se dobrar ao único Deus, aí sim, a Nova Jerusalém descerá impecável do céu. É uma cidade que está sendo construída pouco a pouco. Nós vamos vendo à medida que ela for sendo finalizada. Uma pessoa comum às vezes olha para uma construção, ela não sabe o que é aquilo. Mas uma pessoa entendida de arquitetura, de construção, de engenharia, basta olhar a obra e sabe em que fase ela está. Assim são as pessoas maduras, que conseguem olhar os tempos e ver o projeto de Deus ser desenvolvido na terra. Conseguem enxergar o final da obra antes mesmo que ela se consolide fisicamente na terra. Voltando, verso 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Quem crê tem a vida eterna. Quem não crê já está julgado. Quando o cordeiro morreu na cruz, tudo se consumou. Naquele momento. Porque o reino de Deus sempre foi, sempre será online. Deus analisa nossas condutas hoje. Nos recompensa hoje com bênçãos espirituais. E também nos admoesta. E nos coloca provas. E nos coloca maldições, se necessário for, para o nosso crescimento. Hoje. O céu ou o inferno começa aqui e agora. Depende da nossa disposição em crer ou não crer, em obedecer ou em desobedecer ao Eterno. Aonde nós estaremos é o nosso céu ou o nosso inferno. Não vem o reino de Deus com visível aparência, porque o reino de Deus está dentro de vós. Entenda as palavras de Jesus. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. O sangue é o sinal da fé. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito.
Este dia vos será por memorial. Em memória, em treinamento anual, e o celebrareis com solenidades ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo, por Olã. É a palavra Olã aqui. Isso quer dizer que é para todos, sempre, 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 sempre? Não. Por quê? Porque quando se converterem todas as pessoas da terra, não haverá mais necessidade de celebrar Páscoa, nem Pentecostes. Ah, mas não é importante? Não foi importante? Claro que foi. Mas quando toda a terra já estiver rendida ao Senhor, o projeto parte 2 do Eterno continuará. Nós nem temos ideia do que seja. Tudo que nós temos aqui na Escritura é a primeira parte do projeto. É o despertar do Filho de Deus, até levá-lo à estatura do varão perfeito. E depois, vai terminar? Vamos tocar harpa? Não. Com certeza, Deus tem projetos ainda maiores para todos os seus filhos de Deus. Senão todo mundo poderia deitar numa rede e dormir para o resto da eternidade. Não vai ter nada para fazer, não vai ter trabalho, não vai ter que estudar, não vai ter que meditar, não vai ter que fazer nada. É assim que funciona? Não, meu Pai trabalha até hoje. Nosso Deus trabalha até hoje. Então os filhos de Deus, como filhos que são do Eterno, devem trabalhar por toda a eternidade. Se são seus filhos. Se não são apenas filhos do DNA de Deus, mas no coração estão longe do Eterno. Então esse dia era para ser celebrado como treino para um dia profético. O dia da morte de Jesus na cruz. Então Jesus governa essa terra, esse planeta, por um Olã. Nós já vimos no estudo anterior aqui desse canal. E ele devolve o reino quando termina o Olã. Para quem? Ao Deus e Pai. É fácil de entender. Nosso Pai é o único Deus. Ele é o sol que vai brilhar de Olã a de Olã, após Jesus entregar o reino para ele. Vamos para Êxodo 12, 43. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Só pode participar do sacrifício quem é povo de Deus, quem Deus chamar. Quem Deus não chamar é estrangeiro. Ah, isso quer dizer que Deus faz acepção de pessoas? Se for pela teologia tradicional, sim, porque você tem só uma chance de acertar ou de errar. É uma ideia distorcida que é pregada no calvinismo. É um conceito correto, a predestinação. Mas eles não têm um entendimento profundo do que significa essa predestinação. E são ridicularizados por irmãos de outras denominações, que acham que a predestinação é uma heresia. Ela não é uma heresia, mas deve ser entendida segundo a ótica de que somos Elohim. Nós somos filhos de Deus, pré-existimos antes do ventre da nossa mãe e continuamos vivos depois da morte deste corpo que usamos hoje. Porque nós somos Elohim, nós somos anjos, nós somos filhos do Eterno, criados à imagem e semelhança do Eterno. Deus que é Ruach, espírito, e Deus que é Nefesh, alma. Deus tem alma. Não é no sentido de alma vivente, como a teologia tradicional coloca. Uma pessoa que respira no mundo físico. É muito mais que isso. Ela respira no mundo espiritual também, porque ela está viva no mundo espiritual. Deus é um ser vivo. E assim também são os anjos, que têm Ruach mais Nefesh, quando não estão sobre a carne. Eles estão vivos no mundo espiritual. Seja obediente, seja desobediente. Um vai estar na luz, outro vai estar em trevas. Mas todos existencialmente vão estar vivos. Então essa Páscoa não é medida pela membresia de uma igreja, em que se diz que ela é o povo de Deus. Não, não é medida assim, mas sim pelo coração. Tem muitas pessoas que não fazem parte
de congregações e são tão fiéis quanto algumas que estão dentro do sistema religioso. Mas nem todos do sistema religioso são povo de Deus. Elas podem ter aceitado o Messias pelo cérebro, mas não pelo coração. Pela lógica, mas não pelo coração. É preciso ter fé. Filhos de Abraão mediante a fé. Esse é o sentido da palavra emuná. Abraão era um homem de fé. Ele creu e obedeceu a Deus. Então, durante 1500 anos aproximadamente, os hebreus treinaram o comer o cordeiro pascal nas celebrações da Páscoa, em comemoração à libertação da escravidão sob o jugo dos egípcios, para que quando eles entendessem o espiritual, viesse a realidade, a morte do cordeiro, todo o treinamento nesses anos todos fizesse sentido e traria luz para a compreensão profunda dos desígnios de Deus. Assim também veremos neste estudo as leis alimentares, que nos trazem ensinos proféticos, e é um treino para o entendimento dessas coisas. Vamos para Levítico 10, verso 8. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isto entre as vossas gerações. Para fazeres diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Então o homem, o Filho de Deus, ele aprende de que forma? Por comparações. Bem contra o mal, luz contra trevas, dia contra a noite, saúde contra a doença, vivo contra mortos, santo contra profano, limpo com impuro. Compreende? E para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhe tem falado por intermédio de Moisés. Vamos para 1 Coríntios capítulo 5, verso 6. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Não era para ter o fermento velho, o entendimento velho dos fariseus, limitado dos fariseus, limitado das religiões. Observe, esse ensino vale para hoje também. Observe os dogmas da religião que nós seguimos. Se são profundas, são superficiais. Não se coloca vinho novo em odres velhos, porque o vinho também fermenta. O vinho também tem fermento. E o vinho novo, se foi colocado em odres velhos, em corpos velhos, ele rompe. Os odres são símbolos do nosso corpo, do nosso coração. Se o nosso odre for velho, a mentalidade for velha, o ensino novo não permanece. Ele explode o nosso odre interior. Mas se o nosso entendimento for profundo, se nós tivermos o coração manso para a verdade, se nós aceitarmos de bom grado os ensinos do Espírito Santo, o vinho novo dentro de nós pode fermentar à vontade. E ele não vai mais romper os nossos odres. Vamos suportar. Não vamos vomitar. Tenho muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar. Agora, seus odres ainda são velhos, discípulos. Quando, pois, vier o Espírito Santo, e vocês se encherem do Espírito Santo, seus odres serão novos, sua mentalidade será nova, e vocês poderão aprender do Espírito Santo toda a verdade. Vamos para João 6, verso 47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Tem! O reino de Deus é online. Quantas vezes eu terei que repetir? Quem crê em mim tem a vida eterna. Não vai ter daqui 7.000 anos.
Não vai ter no último dia. É uma didática de Deus. O nosso Pai é um Deus presente, atuante. Ele não deixa para amanhã o que ele pode fazer hoje. Verso 48, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Vossos pais comeram comida física no deserto e morreram. O que adiantou? Esse é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Então o alimento físico é para o corpo. E o alimento espiritual é para a nossa alma, para o nosso espírito. E o nosso espírito, a nossa alma, se não tiver alimento espiritual, ela vai morrer, ela vai perecer por inanição, por falta de alimento, por fraqueza, por entendimento e por tantas outras coisas. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Quer alimentar tua alma, quer alimentar teu espírito? Quem é o pão que vai nos alimentar? Jesus, Yeshua. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Tem que ser canibal, espiritualmente falando. Tem que comer da carne de Jesus, espiritualmente falando. Disputavam, pois, judeus entre si, dizendo... Aí vem os Tomé, né? O que é os Tomé? Aqueles que não conseguem compreender o espiritual. E ficam presos à literalidade dos textos. É a mesma história que se repete hoje e também se repetia no passado. Não é exclusividade, não há nada novo debaixo do sol. Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? O que eles entenderam? Canibalismo. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a minha carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Jesus falava espiritual e os fariseus entendiam literal. É assim que os tomés agem. Nós falamos em parábolas e eles entendem na literalidade. Não conseguem tirar ensinos profundos, porque ainda são crianças, são tomés, espiritualmente falando. Quem comer a minha carne, olha como Jesus é mais enfático. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna. Não terá, tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Qual é o último dia que seremos ressuscitados? No dia da morte do nosso corpo. Ainda hoje estarás comigo no paraíso, Jesus disse ao ladrão na cruz. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, Pedro, falando de João, que te importa? Vem tu e segue-me. Qual é o último dia de Pedro? Dia da sua morte, que ele veria o Cristo. Paulo preferia deixar o corpo para estar com Cristo. Onde que Cristo habita hoje? Verso 55, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Isso é a ceia do Senhor. Não é comer pão e beber vinho na igreja. É um ritual. Eu posso fazer isso sem fé. Eu posso fazer isso simplesmente comendo e bebendo para o meu estômago, sem valor nenhum. Então cuidado com os rituais. Os rituais enganam. Deus não olha o ritual. Se eu fiz ou não ceia literal na igreja, na minha casa, com as pessoas no meio da praça, no meio do deserto, seja onde for, Deus vai olhar o nosso coração, meu coração. Então o ritual não é mais importante que o coração. Se eu estou em Cristo no coração, eu não preciso comer e beber nada. Nada. Quem ainda está na sombra, precisa. Quem ainda não consegue entender a realidade, precisa de dogmas. Precisa de rituais. Verso 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram. Nada a ver. Um é pão espiritual, o outro é pão físico. E contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus falava ensinos espirituais e não carnais, não físicos. Vamos para o próximo item.
a lei alimentar na Torá e nos profetas. Eu vou colocar o slide aqui em vez de colocar os textos de forma comum que eu coloco nos meus estudos, para que vocês percebam o que é alimento puro, o que é alimento impuro. O que estará em verde é alimento puro, pode comer. E o que estiver em vermelho é alimento impuro e não pode comer. Assim fica de uma maneira didática, visível aos olhos de quem lê. Porque na escritura está tudo escrito em letra preta. E quem não consegue fazer essa didática pode acabar se confundindo, pode não ter uma visão melhor. Então tem esse hábito de marcar os textos, de colorir os textos, para aprender a separar uma coisa da outra. O diálogo de uma pessoa com de outra pessoa. Então olha aí na tela, aí, Levítico 11, verso 1. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: Dizei aos filhos de Israel, olha aí, está em verde, ó. São estes os animais que comereis, de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Todo que tem unhas fendidas, e o casco se divide em dois, e rumina entre os animais, esse comereis. Verde, limpo. Agora o verso 4 começa o impuro. Destes, porém, não comereis, está em vermelho. Dos que ruminam, ou dos que têm unhas fendidas, o camelo, que rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. O arganaz, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, este vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, este vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Estes vos serão imundos. Está tudo em vermelho aí. Agora no verso 9 fica verde. Olha aí. De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes: todo que tem barbatanas e escamas, nos mares e nos rios, esses comereis. Agora volta para o animal impuro, verso 10, em vermelho. Porém, todo que não tem barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, todos os que enxameiam as águas, e todo ser vivente que há nas águas, estes serão para vós outros abominação. Ser-vos-ão, pois, por abominação da sua carne, não comereis, e abominareis o seu cadáver. Todo que nas águas não tem barbatanas ou escamas, será para vós outros abominação. Das aves, estas abominareis, não se comerão, serão abominação a águia, o quebrantoço e a águia marinha, o milhano e o falcão, segundo a sua espécie, todo corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota, o gaivão, segundo a sua espécie, o mocho e o corvo marinho, a ibis, a gralha, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós outros abominação. Tudo em vermelho. Agora no verso 21 volta a ficar verde. É limpo. Mas de todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, cujas pernas traseiras são mais compridas, para saltar com elas sobre a terra, estes comereis. Deles comereis estes a locusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie, o grilo, segundo a sua espécie, e o gafanhoto, segundo a sua espécie. Verso 23, volta a ficar impuro, vermelho. Mas todos os outros insetos que voam, que têm 4 pés, serão para vós outros abominação. E por estes vos tornareis imundos. Qualquer que tocar o seu cadáver imundo, será até a tarde. Qualquer que levar o seu cadáver, lavará suas vestes, e será imundo até a tarde. Todo animal que tem unhas fendidas, mas o casco não dividido em 2, e não rumina, vos será por imundo. Qualquer que tocar nele será imundo. Todo animal quadrúpede que anda na planta dos pés, por vós será por imundo. Qualquer que tocar o seu cadáver será imundo até a tarde. E o que levar o seu cadáver lavará suas vestes,
e será imundo até a tarde. Eles vos serão por imundos. Estes vos serão imundos entre o enxame de criaturas que povoam a terra, a doninha, o rato, o lagarto, segundo a sua espécie. O geco, o crocodilo da terra, lagartixa, o lagarto da areia e o camaleão, estes vos serão por imundos, entre todo o enxame de criaturas. Qualquer que os tocar, estando eles mortos, serão imundo até a tarde. Então Deus aqui está falando algo além do literal. Está falando coisas espirituais. Na Escritura vemos homens comparados a animais, comparados a serpentes. Então dessas pessoas nós podemos comer, mas daquelas não. Por quê? Porque suas doutrinas são más. Observe, esse é o verdadeiro entendimento. Por que eu não posso comer camaleão, que eu acabei de ler aqui agora? Porque ela muda de cor, dependendo de onde ela está. Tem coração dobre. É assim que nós devemos entender. Por que eu não posso comer da serpente? Porque ela tem veneno, ela mata. O ensino é espiritual em primeiro lugar. É um treino para nós entendermos as realidades, a separar o quê? Santo do profano, limpo do impuro. Então, continuando aqui, depois os irmãos podem fazer uma análise sobre cada animal. Eu não vou aqui falar sobre isso. E tudo aquilo sobre que cair qualquer deles, estando eles mortos, será imundo, seja vaso de madeira ou veste. Vaso lembra o quê? O corpo da pessoa, não lembra? Então, se um animal impuro cair sobre um vaso de madeira, ou veste, ou pele, ou pano de saco, ou qualquer instrumento com que se faz alguma obra, será metido em água e será imundo até a tarde. Então será limpo. Tem que ser lavado com água, com palavra verdadeira, com água pura, para ser limpo. Por que à tarde impuro? Porque nós, seres humanos, nascemos de manhã e morremos à tarde. E a palavra pode nos purificar e nos trazer de volta para o mundo físico, para obedecer ou desobedecer o eterno, para continuar ouvindo o eterno ou para continuar ouvindo doutrinas de animais impuros. Se é que a água nos lavou, se é que a água nos purificou. E todo vaso de barro, olha aí, dentro do qual cair alguma coisa deles, tudo que houver nele será imundo, o vaso quebrareis. Morte. Lembra lá de Eclesiastes 12, verso 6? O vaso de barro se quebra ao quebrar o fio de prata, ao romper-se o fio de prata. Ele se quebra onde? No fundo do poço da sepultura. Eclesiastes 12, verso 6. Leia a parábola lá. Eclesiastes 12, verso 6. E no verso 7 fala: e o espírito volta a Deus, e o corpo volta ao pó. Verso 34. Todo alimento que se come, preparado com água, será imundo, e todo líquido que se bebe em todo vaso será imundo, se esse vaso estiver sujo. Então aqui está falando de fazer comida com esse, ou guardar alimentos com esse vaso de barro. Se o vaso está podre, ele vai pegar gosto na comida. Para mim poder guardar comida, eu tenho que primeiro limpar o vaso com... Eu tenho que primeiro limpar o vaso com água verdadeira, com água limpa, água da palavra. Verso 35, e aquilo sobre o que cair alguma coisa do seu corpo morto será imundo. Se for um forno ou um fogareiro de barro, serão quebrados, imundos são, portanto vos serão por imundos. Porém a fonte ou cisterna em que se recolhem águas será limpa. Mas quem tocar no cadáver desses animais será imundo. Se do seu cadáver cair alguma coisa sobre alguma semente de semear, esta será limpa. Aqui no verso 36 faltou eu colocar verde na palavra será limpa ali. Na pressa eu acabei me equivocando aqui, mas depois no de vocês você faça a correção. Verso 37.
Se do seu cadáver cair alguma coisa sobre alguma semente de semear, esta será limpa. Mas se alguém deitar água sobre a semente, e se do cadáver cair alguma coisa sobre ela, vos será imunda. Se morrer algum dos animais do que vos é lícito comer, quem tocar no seu cadáver será imundo até a tarde. Quem do seu cadáver comer, lavará as suas vestes, e será imundo até a tarde. E quem levar o seu corpo morto, lavará as suas vestes, e será imundo até a tarde. Nós vamos entender isso aqui daqui a pouco. Esse trecho que eu acabei de ler. Também todo enxame de criaturas que povoam a terra será abominação, não se comerá. Tudo que anda sobre o ventre e tudo que anda sobre 4 pés, ou que tem muitos pés, entre todo o enxame de criaturas que povoam a terra, não comereis, porquanto são abominação. Não vos façais abomináveis por nenhum enxame de criaturas, nem por elas vos contaminareis, para não serdes imundos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Está falando espiritual, não é literal. Preste atenção. Qual doutrina eu tenho ouvido? A de Deus ou dos homens? Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vos sereis santos, porque eu sou santo. Sede vós perfeitos, como vosso Pai é perfeito. Jesus no Sermão do Monte. Jesus tirou daqui seus ensinos, da Torá. Porque ele mesmo disse, nenhum mandamento da lei seria profanado por ele. Não veio destruir nenhum mandamento da Torá, mas veio dar cumprimento. Veio aprofundar até. Ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Jesus acrescentou. Colocou mais profundidade. Deixou mais difícil o cumprimento literal da lei. Verso 46. Esta é a lei dos animais e das aves, e de toda alma vivente que se move nas águas, e de toda criatura que povoa a terra. Para fazer diferença, preste atenção, por que Deus relatou todos esses animais aqui? Para fazer diferença entre o imundo e o limpo, entre os animais que se podem comer e os animais que não se pode comer. Doutrinas, treino diário. A dona de casa, quando vai fazer comida, esse pode, esse não pode. Aí ambos depois, na hora de comer, esse pode, esse não pode. Para quê? Quando nós entendermos as realidades, exercitar a nossa mente a olhar tudo o que acontece à nossa volta. Esse é santo, esse é profano, isso é limpo, isso é impuro. É para isso o treino de separação de alimentos. Simples assim. Os que querem andar ainda em sombras, separando alimentos literais, tudo bem, continuem. Mas quem já entendeu a realidade, precisamos ir além. E esse estudo aqui vai mostrar que nós precisamos ir além. Vamos fazer o mesmo procedimento em Deuteronômio 14, colocando em vermelho o que é impuro e colocando verde o que é puro. Verso 1. Filhos sois do Senhor vosso Deus. Não vos darei golpes, nem sobre a testa fareis calva por causa de algum morto. Porque sois povo santo ao Senhor vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe serdes o seu próprio povo. Lembre-se que a Páscoa, as festas determinadas foram dadas ao povo de Israel, ao povo que podia entender o ensinamento. Mas isso não quer dizer que está disponível a toda a humanidade? Não, está disponível a toda a humanidade. Mas só vai germinar, só vão se tornar povo de Deus em tempos oportunos, em outros o lança. Então nós não podemos ser 880, usar de radicalismo. A Escritura foi dada para todos os filhos de Deus.
Porém, a cada Olã, um grupo de almas é desperta. A cada Olã, um grupo de almas consegue entender a mensagem. Verso 3, em vermelho, não comereis coisa alguma abominável. Verso 4, em verde, são estes os animais que comereis: o boi, a ovelha, a cabra, o veado, a gazela, a corça, a cabra montês, o antílope, a ovelha montês e o gamo. Todo animal que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois e rumina entre os animais, isso comereis. Agora em vermelho, verso 7, porém estes não comereis, dos que somente ruminam, ou que têm a unha fendida, o camelo, a lebre e o arganaz, porque ruminam, mas não têm a unha fendida, imundos vos serão. Nem o porco, porque tem a unha fendida, mas não rumina, imundo vos será. Destes não comereis a carne, e não tocareis no seu cadáver. Isto comereis de tudo que há nas águas, de tudo que tem barbatanas e escamas. Mas tudo que não tiver barbatanas nem escamas, não o comereis, imundo vos será. Toda ave limpa comereis. Estas, porém, são as que não comereis: a águia, o quebrantoso, a águia marinha, o açor, o falcão e o milhano, segundo a sua espécie, e todo corvo segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota e o gavião, segundo a sua espécie, o mocho, a ibis, a gralha, o pelicano, o abutre e o corvo marinho, a cegonha e a garça, segundo a sua espécie, e a polpa e o morcego, também todo inseto que voa vos será imundo, não se comerá. Toda ave limpa comereis. Não comereis nenhum animal que morreu por si. Preste atenção nesse mandamento. Não comereis nenhum animal que morreu por si. Podereis dá-lo ao estrangeiro que está dentro da tua cidade, para que o coma, ou vendê-lo ao estranho, porque sois povo santo ao Senhor vosso Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Então, em alguns textos da Escritura, nós precisamos fazer a pergunta certa para poder entender o ensino de Deus. Ou olhar por um outro ângulo pode nos ajudar a dar a resposta. Muitas vezes, olhando no sentido totalmente inverso, vamos entender com mais facilidade. Então, a pergunta certa qual seria? Qual é o animal que não morre por si mesmo? Aqui não está falando que todo animal que morreu por si mesmo não se deve comer, mas pode dá-lo ao estrangeiro e até vendê-lo ao estranho se quiser? Então qual é o animal que não morre por si mesmo? A resposta é óbvia: aquele que foi morto por alguém. Então, se o povo de Israel não podia comer de um animal morto por si mesmo, por quê? Porque estaria o sangue dentro do animal, no seu cadáver. Já num sacrifício de animais, o que aconteceria? O sangue seria derramado. Deu para entender? Ou preciso explicar mais? Então era um treino para quê? Para o verdadeiro sacrifício. Eu não poderia comer de qualquer animal, mesmo puro. Ele não poderia estar morto por si mesmo, mas ele deveria ser sacrificado. Esse alimento eu posso comer. Sombra do Messias. Sombra. Era um treino para conceitos proféticos. Mas eu vou falar mais sobre isso na segunda parte deste estudo. Então aguarde. Então olha que ensino tremendo esse do verso 21. E que muitos não entendiam. E muitos até hoje não entendem. Levítico 22, verso 8. Repete: do animal que morre por si mesmo ou é dilacerado não comerá, para com isso não contaminar-se. Eu sou o Senhor. Vamos para Levítico 17, verso 10. Qualquer homem da casa de Israel, dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, contra ele me voltarei, eu eliminarei do seu povo.
Porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Então por isso que não é para comer carne com sangue. E muita gente não come na churrascaria carne com sangue, literalmente, para não descumprir o mandamento. É compreensível. Mas as pessoas precisam entender o espiritual. Evita-se muitas coisas que nós fazemos desnecessariamente. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhuma alma de entre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós o comerá. Eu posso comer a carne de Jesus? Posso. Posso beber o seu sangue? Posso. Por que eu posso? Porque o dele é sacrifício. O dele, ele não morreu por si. Ele foi assassinado. Foi sacrificado. Foi sacrificado por quem? Pelos seus. Os seus não o receberam. Os seus o sacrificaram. Poderia comer, poderia beber, mas não quiseram. Rejeitaram. A comida limpa, comida pura, que daria o quê? Vida na carne? Não. Vida no espírito, vida eterna. Não teria morte espiritual. Qualquer homem dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que caçar animal ou ave que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. Pó que simboliza o quê? A morte. O sacrifício. Portanto, a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que comer será eliminado. Então tem religiões respeitáveis, mas ainda imaturos, que não fazem transfusão de sangue para salvar vidas, porque entendem errado esse texto. Estão ainda apegados à sombra. É natural, é compreensível, mas é preciso crescer. É preciso adquirir maturidade para sair do legalismo da lei, para sair do literalismo da lei, para deixarmos de ser Tomé e sejamos homens espirituais, de fato e de verdade. Verso 15: todo homem, quer natural, quer estrangeiro, que comer o que morre por si ou dilacerado, lavará suas vestes. Banhar-se-á em água e será imundo até a tarde, depois será limpo. Aqui no original, não é todo homem, é toda nefesh, toda alma, quer natural, quer estrangeiro. Muitos textos da Torá foi traduzido assim, pelos tradutores. Colocaram homem, mas no original hebraico está nefesh, colocando muito mais profundidade. Não só o homem de carne, mas também serve para o homem do céu, o homem espiritual. Ele tem que obedecer tanto quanto o homem da terra. Mas se não as lavar nem banhar o seu corpo, levará sobre si a sua iniquidade. Vamos para Êxodo 22, verso 29. Não tardará em trazer ofertas do melhor das suas ceifas e das tuas vinhas, o primogênito de teus filhos me darás. Da mesma sorte farás com os teus bois e com as tuas ovelhas. 7 dias ficará a cria com a mãe, e ao 8º dia me darás. Todo primogênito não seria requerido para Deus? Não foi assim que aconteceu no Egito? Um viveu e o outro morreu. O que tinha sangue nas ombreiras da porta não morreu. Mas o que não fez, não usou o cordeiro, morreu. Todo primogênito é do Eterno. Quem crê tem a vida eterna, quem não crê já está julgado. Ser-me-eis homens consagrados, porquanto não comereis carne dilacerada no campo. Deitá-lo-eis aos cães. Por quê? Porque carne dilacerada foi comida por abutre, por corvo, por gavião. Então esse tipo de carne eu não posso comer. Doutrina
Entende? Eu estou falando no espiritual. Eu não estou falando no literal. Estão me entendendo? Ezequiel 44, 23. A meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Pulando alguns versos, verso 31. Não comerão os sacerdotes. Nós não somos reino de sacerdotes? Então preste atenção. Não comerão os sacerdotes coisa alguma que de si mesmo haja morrido ou tenha sido dilacerada, de aves, de animais. Percebe? Próximo item, para terminar essa primeira parte. Cuidado com a literalidade dos textos. Lembre-se, não podemos ser Tomé. Devemos ser homens espirituais. Enxergar o espiritual além das letras. Vamos para Jeremias 19, verso 6. Por isso eis que vem dias, diz o Senhor, em que este lugar já não se chamará Tofete, nem vale dos filhos de Rinom, mas o vale da matança. Porque dissiparei o conselho de Judá e de Jerusalém neste lugar, e os farei cair a espada diante de seus inimigos, e pela mão dos que procuram tirar-lhes a vida, e darei o seu cadáver por pasto às aves dos céus e aos animais da terra. Então olha que cena horrenda. Sim, no literal é horrenda. Mas é isso que Deus está querendo dizer? Que a gente vai enxergar cadáver pelas ruas e os abutres, os animais, aves do céu comendo? Não. Não. Porém esta cidade por espanto e objeto de assobios. Todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará, por causa de todas as suas pragas. Faloseis comer a carne de seus filhos? Canibais? Claro que não. Deus vai nos obrigar a ser canibal? Claro que não. E comer da doutrina dos filhos, dos ensinos dos filhos. Cada um comerá a carne do seu próximo. No cerco e na angústia em que os apertarão os seus inimigos e os que buscam tirar a vida. Em vez de buscarmos alimento do céu, vamos comer uns aos outros. Doutrinas humanas. Quem pode entender? Por quê que nós temos que comer do eterno e não um dos outros? Não tem animal puro no meio? Tem. Não tem animal impuro no meio? Tem. O impuro precisa comer qualquer tipo de comida, porque ainda não é maduro. Mas o puro precisa selecionar o que ele vai comer, o que ele vai ouvir, o que ele vai reter. Ouça tudo e retém o que é bom. Levítico 26, verso 26. Quando eu vos tirar o sustento do pão, do alimento, 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno, e vos entregarão por peso. Comereis, porém, não vos fartareis. 10 mulheres de azeite cozendo pão. Lembra alguma coisa? Ah, mas 5 não são prudentes e 5 tolas? Sim. Mas o nosso alimento não vem das mulheres. Nosso alimento vem de Deus. Vem do eterno. Se ainda com isso não me ouvirdes, olha o que Deus está dizendo. Se ainda com isso não me ouvirdes e andardes contrariamente comigo, eu também com furor serei contrário a vós, outros, e vos castigarei 7 vezes por causa dos vossos pecados. Comereis a carne dos vossos filhos e das vossas filhas. Deu para entender? Vocês não querem o meu ensino de Deus? Então vocês vão comer a doutrina dos homens, das religiões. Da religião A, B, C, D. Vocês vão comer uns aos outros. E nunca se fartarão. Porque nelas não está a verdade plena. A verdade plena está com o Espírito Santo. Ele vos guiará por toda a verdade. Lembra lá de João 16, de 12 a 13?
Vamos para Zacarias 11:14. Então quebrei a segunda vara, chamada união, para romper a irmandade entre Israel e Judá. O Senhor me disse: toma ainda os petrechos de um pastor insensato, porque excitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo. Não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das gordas, e lhes arrancará até as unhas. Qual é o nosso verdadeiro pastor? Todo aquele que não entra por essa porta é ladrão e salteador. Lembre-se. Cuidado, há pastores insensatos que estão preocupados com a sua lã, com a sua gordura, com o seu dinheiro, com o seu elogio, com o seu apoio, com a sua obediência, para que eles tenham poder moral e financeiro, mas não estão preocupados com a sua vida. Estão preocupados com o seu bem material, a sua lã e a sua gordura. Até as unhas, se puderem, vão tirar. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho. A espada lhe cairá sobre o braço. A palavra de Deus, a espada, cairá sobre o braço que realiza boas obras. Não vai ter obras. Seu braço será cortado desse pastor inútil. E sobre o olho direito, que era para enxergar o mundo espiritual, vai ficar cego. O braço ficará seco e o olho direito de todos se escurecerá. É um cego que vai guiar outros cegos. Para onde? Para o abismo. Então, qual é o nosso pastor verdadeiro? Vamos ouvi-lo? Ou vamos comer a carne dos filhos, uns dos outros? Apocalipse 19, verso 17. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Lembra do que Jesus disse? Que nós podemos matar pela boca? Ouviste que foi dito: não matarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que proferir uma palavra contra uma pessoa, chamar de tolo, de raca, já o matou no seu coração. Mas podemos matar do outro lado, quando nós pregamos a verdade e a pessoa não ouve. Ela morre. Ela é assassinada espiritualmente. Quem crê tem a vida eterna, quem não crê já está julgado. Aguardem a segunda parte deste estudo. Encerro aqui a primeira parte. Espero que os irmãos tenham gostado de mais um estudo. Um abraço a todos e Shalom, Shalom.